Mais uma vez eu estou aqui no YouTube para poder ajudar a quem tem dificuldades de posicionar elementos no seu projeto. Assim como aquele famoso do centralizar uma div. A coisa acontece toda aqui, mas eu não só vou te ensinar a centralizar uma div, mas como também como usar exatamente o display flex e não só usar, mas entender como é que ele funciona. Bom, para isso eu preparei aqui um ambiente, tenho aqui o meu CSS que ainda está em branco e depois aqui eu tenho apenas um container que dentro dele está a agregar uma imagem, que é basicamente esse container que está com essa borda aqui e depois uma imagem, só isso, não tenho mais nada. Fiz alguns estilos adicionais que era simplesmente para adicionar essa borda, uma altura e largura para o nosso container, porque não tem nada a ver com o que eu vou explicar aqui. Então, para você compreender melhor isso aqui, eu preparei aqui um slide que é para você entender, que é o seguinte. Tenho aqui essa pequena simulação de tela, essa borda branca, faça de conta que é uma tela de computador. Então, o display flex, ela alinha os conteúdos em dois eixos. Temos aqui o eixo Y e o eixo X, ou seja, podemos organizar os conteúdos tipo de cima para baixo ou mesmo da esquerda para a direita, nesses dois eixos aqui, onde o eixo X representa esquerda a direita, o Y representa de cima para baixo. Tenho aqui mais um outro slide que você vai entender melhor isso aqui. Se você quiser alinhar os seus conteúdos da esquerda para a direita, você vai ter que usar o Justify Content, ok? Ele recebe o valor como left, se quiser organizar o conteúdo exatamente nesse local aqui. Recebe como valor center, se quiser deixar ele centralizado. E right, se quiser deixar ele à direita. Então, o Justify Content lida com o alinhamento dos conteúdos no eixo X, ou seja, da esquerda para a direita. Enquanto que o Justify, o Align Items alinha de baixo para cima, como podes ver aqui. Se quiser que seu conteúdo fique alinhado em cima, vais ter que usar o Start, se quiser no meio, o Center, se quiser embaixo, vai ter que usar o End. Mas isso dentro da propriedade Align Items e vai receber esses valores aqui. Mas assim como você também pode fazer combinações, porque veja que eu não citei como alinhar um conteúdo aqui no meio, por exemplo. Se for para isso, você vai ter que fazer combinações como nesse terceiro exemplo aqui. Se quiser deixar nesse canto aqui, você vai ter que usar um left para o Justify Content e o start para o Align Items. Assim como aqui, se quiser alinhar exatamente nessa posição, vai ter que usar o center ou o start. Se quiser o right, se quiser deixar ao lado direito, pode usar o right para o Justify Content e o Align Item como valor start. Você pode ver o seguinte, mas em vez de eu fazer desse jeito aqui assim, não posso fazer desse jeito aqui, que é basicamente as mesmas coisas. Sim, pode, mas quando é que você vai precisar fazer essas combinações? Vai precisar fazer essas combinações quando o seu layout começar, por exemplo, façamos de conta que seu elemento, quando a página carrega, ele começa, por exemplo, nesse canto aqui, do lado direito, mas no meio. Então, você quer que quando a tela bater, ele passe para cima. Então, essa é a necessidade que você vai precisar fazer essas combinações. Vai entender mais com um exemplo que eu vou preparar aqui na prática, para você entender melhor quando é que vai fazer essas combinações. E não só, você também pode fazer as combinações que é para deixar nesses quatro cantos aqui que nós não vimos no exemplo, que é basicamente no meio, onde para Justify Content e Align Item e Justify Content você pode usar Center para os dois. Ou se quiser deixar aqui do lado direito, mas no meio, como nessa posição aqui, vai ter que usar para o Justify Content Right e para o Align Item Center. Assim como se quiser deixar nesse canto inferior direito, vai ter que usar o Justify Content para Right e o Align Item End. Isso tudo por enquanto pode ser um pouco confuso, mas na prática eu acredito que você vai perceber melhor. E para esses, o Justify Content e o Align Items funcionar, eles precisam de uma propriedade chamada Display Flex. Precisa da propriedade Display e com o valor Flex nesse caso. Vamos aqui para o nosso exemplo, que é onde a gente vai fazer tudo acontecer. Lembrando que essas todas as modificações são feitas no elemento Py, ou seja, aqui no nosso container que tem temos a nossa imagem como elemento filho. Então essa imagem que a gente vai posicionar ela em diferentes cantos aqui do nosso container. Eu vim aqui para o nosso CSS, vou chamar o meu container. E depois, como eu disse, para funcionar esse Justify e o Align, precisamos do Display Flex. Então vou pôr aqui o Display Flex. Aparentemente nada acontece. Mas, se eu vou pôr aqui o Justify Content, para vermos aqui o primeiro exemplo.
Temos aqui o Justify Content. Qual é a primeira propriedade que nós temos aqui? No Justify Content temos o Left, temos o Center e temos o Right. Vamos começar com o Left. Fazendo a aplicação do Left, que é o padrão, se eu pôr aqui o Left, meio que não acontece nada, porque o posicionamento padrão dos elementos no HTML, quando a gente põe, ele sempre fica alinhado do lado esquerdo, como nesse caso aqui. Então, se eu mudar isso aqui para Center, ele vai para o meio. Desse jeito, ele já foi para o meio. E se eu usar o Right, ele vai para o final. Então, é desse jeito que a gente alinha ele no eixo X, da esquerda para a direita. E outra propriedade que nós temos aqui é o nosso Align Items, que essa aqui é posicionar exatamente os elementos no eixo Y, de cima para baixo. Vamos vir para cá, vou chamar aqui o nosso Align Items. Por padrão, temos aqui o Start, que é já o começo. Desse jeito, nada acontece. E temos aqui depois a seguir o Center, que vai alinhar ele aqui no centro. E depois temos o End, que alinha ele aqui no final. E para finalizar, temos aqui essas combinações, que é basicamente onde a gente quer deixar os conteúdos. Suponhamos que vamos deixar ele aqui no centro, é só usar para as duas propriedades Center, Center. Já temos aqui, vou adicionar aqui o Justify Content Center e o Align Item, também vou pôr ele como Center. Nosso conteúdo fica centralizado desse jeito aqui, assim. Se quisermos deixar ele para esse canto aqui, vamos ter que mudar aqui no Align Item, no eixo X, vamos deixar ele lá no final, no caso que seria o Right, e aqui embaixo mantivemos o Center. Se quiséssemos deixar aqui no final, poderíamos usar apenas, vou comentar esse, poderíamos usar apenas o End, também funciona sem problema nenhum, mas fazendo combinação às vezes vai ser necessário sim. A gente pode fazer desse jeito aqui, pondo aqui Left, não é? Vamos pondo aqui Left, parece que não está fazendo alguma diferença, mas sim, faz diferença sim, e já vou mostrar isso com exemplo. E para deixar no meio aqui no final, é só sempre mudar aqui no eixo X para Center. Se quisermos deixar no final, vamos mudar aqui para Right. A coisa que tens que pôr na cabeça é o seguinte, é que o eixo X vai com o Justify Content, o eixo Y vai com o Align Items. Isso é isso que você precisa fazer na cabeça. Então, por mais que a gente já vimos que aqui algumas coisas precisa fazer combinação, mas não notamos muito bem a diferença. Vamos suponhar do conta que o nosso conteúdo começa exatamente aqui, mas quando a tela for um pouco pequena, eu quero que esse conteúdo fique para aqui no centro, mas em cima, tá bom? Fica no centro em cima, ou seja, nesse caso, essa parte daqui. Vou criar aqui uma mídia, vou pôr aqui um @media screen, chamar aqui o screen end, max width, 2 pontos, pode ser de 500 pixels. Quando chegar aqui eu quero que o meu container, já temos lá o display, então não preciso usar novamente aqui o display. Vou dizer que o Justify Content, no primeiro eixo que a gente vai mudar é o Justify, que é o eixo X, aqui está como Right, então eu vou mudar ele para Center, desse jeito aqui assim, e depois quero, olha só mudei apenas aqui o Right, né? Vou mudar apenas esse primeiro eixo, vamos ver isso aqui acontecer para ver o que é que vai acontecer. Tá aqui, quando chegou no 500 ele veio aqui embaixo, mas manteve. Ele veio para o meio, mas manteve ainda embaixo. Eu quero que ele esteja em cima. Então é por isso que usar apenas Justify Center às vezes não vai funcionar se você usar apenas ele. Nós vimos que aqui, nesse exemplo aqui, nós dissemos se quisermos centralizar ele em cima, vamos usar o Center. Mas acontece que o Center só centraliza no eixo X, que esse negócio, esse exemplo que nós estamos a ter aqui, só centralizou apenas no eixo X. Se quisermos que mude alguma coisa também no eixo Y, vamos ter que adicionar aqui o Align Items, que é lá em cima. Para adicionar, centralizar lá em cima é o End, aliás, o Start, que é o começo, né? Start. Desse jeito a gente consegue fazer essas combinações. Então, só para ver só que é possível sim alinhar esse conteúdo exatamente aqui. Só seria aqui se a gente não tivesse uma posição inicial para ele. Tá bom? Poderemos ter apenas isso aqui inicialmente, né?
vir apenas aqui com Justify Content, apenas Center. Isso já funcionará normalmente. Até posso remover isso aqui. Vocês vão ver que não vai mudar absolutamente nada. Tá aqui? Tudo continua como estava. Já dá para fazer isso, mas só se começar assim. Mas se em algum momento a gente quer que isso aqui passe para cá, a gente vai ter que fazer essa media query e mudar aqui os devidos valores. Espero que tenha entendido essa parte. Então, o Justify Content é basicamente desse. Aliás, o Display Flex para alinhar os conteúdos na tela funcionam desse jeito. Primeiro adicionamos aqui o Display Flex, que é para ativar essas duas propriedades. Depois temos aqui o Align, o Justify Content, que alinha os conteúdos no eixo X, da esquerda para a direita, e o Align Items alinha os conteúdos de baixo para cima. Dá para fazer combinações deles, como já vimos aqui. Então é basicamente desse jeito que você vai usando aqui o Display Flex para alinhar os conteúdos aí no seu site. Lembrando que isso aqui não só funciona para containers, funciona também para botões, funciona também para elementos que são que nem caixas assim. A maioria dos elementos no HTML vão ser caixas, vai ser um triângulo ou um quadrado. Então dentro daquela coisa você pode manipular os elementos que estiverem dentro. Se for um botão, talvez vai ter um ícone, você quer que o ícone fique em cima, fique embaixo. Então você pode usar aqui o Display Flex para fazer isso. Tem muitas coisas que o Display Flex faz, mas essa aula era mesmo só para explicar esses dois caras aqui, ok? Espero que tenha te ajudado e até o próximo vídeo.